Atos em Brasília deixaram rastro de destruição em prédios, carros e ônibus na zona central da cidade. A reportagem de Paulo Edson Fiori. Os protestos marcados por atos de vandalismo começaram após a prisão do cacique Sererê pela Polícia Federal. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes determinou a detenção temporária de José Acácio Sererê Chavante pelo prazo inicial de 10 dias pela suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. Segundo o STF, a decisão, tomada em processo sigiloso, se fundamentou na necessidade de garantia da ordem pública diante dos indícios da prática dos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito previstos no Código Penal. Segundo a PF, o cacique teria realizado manifestações de cunho antidemocrático em diversos locais de Brasília, inclusive o hotel onde estão hospedados o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. Ao pedir a prisão temporária, a Procuradoria disse que Sererê vem se utilizando da posição de cacique do povo chavante para arregimentar indígenas e não indígenas para cometer crimes mediante a suposta ameaça de agressão e perseguição a Lula e aos ministros do STF Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Ao examinar o pedido da PGR, Moraes ressaltou que as condutas do investigado se revestem de agudo grau de gravidade e revelam os riscos decorrentes da sua manutenção em liberdade, uma vez que Sererê Chavante convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos. Moraes ressaltou que a restrição da liberdade do investigado com a decretação da prisão temporária é a única medida capaz de garantir a rigidez da investigação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais abordando o cacique durante ato ontem em Brasília. A prisão gerou reações. Em outro vídeo, uma mulher que diz ser esposa de Sererê relata que o indígena foi abordado brutalmente pela PF em frente aos filhos. Esposa do Sererê Chavante, que acabou de ser levado pela Federal brutalmente na minha frente com meus 2 filhos. E eu peço que as pessoas venham entrar agora. Advogado, quem foi, venha tirar ele da cadeia, porque ele deu a vida dele pelo povo, pelo Brasil, pela pátria. Eu quero meu marido de volta. A Polícia Federal informou no fim da noite que o cacique encontra-se acompanhado de advogados e todas as formalidades relativas à prisão estão sendo adotadas nos termos da legislação, resguardando-se a integridade física e moral do detido. Em uma rede social, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, disse que a prisão do cacique é a contagem regressiva para a transformação das polícias de protetoras a opressoras, de braços da lei a pilares do crime organizado, de heróis a capangas. Ao contrário das manifestações pacíficas registradas após o segundo turno, a prisão do cacique desencadeou uma série de atos de vandalismo. No começo da noite, um grupo tentou invadir a sede da PF em Brasília. Veículos foram incendiados no estacionamento do prédio. A polícia militar reagiu com bombas de gás e balas de borracha e houve confronto. O tumulto se espalhou. Um vídeo mostra quando vândalos empurram um ônibus para fora da pista. Ao fundo, é possível ouvir disparos. O veículo foi incendiado em seguida. Outros ônibus também foram queimados e muitas linhas pararam de circular. Carros também foram incendiados em outros pontos de Brasília e até uma delegacia foi depredada. A segurança na região do hotel onde Lula está hospedado precisou ser reforçada. A onda de violência provocou reações entre políticos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou de absurdos os atos de vandalismo atribuídos por ele a uma minoria raivosa. Segundo Pacheco, a depredação de bens públicos e privados, assim como o bloqueio de vias, só servem para acirrar o cenário de intolerância que impregnou parte da campanha eleitoral que se encerrou. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança, Júlio Danilo Souza Ferreira, afirmou que os atos de vandalismo não ficarão impunes.
realmente a gente teve algo que nós não costumamos vivenciar esse tipo de ato aqui na capital federal, né? E a gente não vai tolerar, como foi dito, né? A ordem foi restabelecida, aquelas pessoas que venham a ser ali identificadas serão responsabilizadas e a partir de agora a gente vai trabalhar sim, né? Nesse trabalho de identificar, né? Um trabalho investigativo, né? De ver realmente, nós temos imagens, né? Foram feitas filmagens, então tem como a gente identificar quem está envolvido ou não nesses atos. O secretário falou ao lado de Flávio Dino, futuro ministro da Justiça de Lula. Dino garantiu que todos os envolvidos serão responsabilizados. Nós não podemos, neste momento, achar que há vitória daqueles que querem o caos. O sentido principal da nossa mensagem é esta. Há, infelizmente, pessoas desejando caos antidemocrático e ilegal? Sim, há. Mas essas pessoas não venceram e não vencerão amanhã. Em uma rede social, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, escreveu: nada justifica as cenas lamentáveis vistas no centro de Brasília. A capital federal, tradicionalmente, é palco de manifestações pacíficas e ordeiras e seguirá sendo. Agradeço o empenho do governo do DF à Polícia Federal. Tudo será apurado. No fim da noite, a Polícia Federal divulgou um vídeo no qual o cacique José Acácio Sererê pede aos vândalos que parem com os atos de violência desencadeados após a prisão dele. Estou bem, graças a Deus. Eu estou em paz e eu quero pedir, como eu tenho amado o senhor Isaías, e se os senhores me amam também, me considera servo dos senhores aí, eu quero pedir que os senhores não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial. E venha viver em paz e não pode continuar o que aconteceu, infelizmente, essa destruição dos carros, ataque à sede da Polícia Federal. O vídeo foi gravado na sede da PF sob supervisão dos advogados do líder indígena. Bom, gerando os nossos comentaristas para falar sobre esse protesto ontem em Brasília, esses atos de violência, recebemos aqui nos estúdios Fernando Capês. Capês, bem-vindo. Que leitura é possível fazer do que Brasília viveu ontem? Muito bom dia, Tiago, Paula, todos que estão nos acompanhando aí na Jovem Pan. Ninguém que tenha um mínimo de bom senso pode se associar, apoiar ou aprovar esse tipo de ação, de vandalismo, de destruição. Já vimos isso de uns tempos para cá. Eu me recordo ainda, em 2012, se não me engano, os Black Blocs na cidade de São Paulo destruindo toda a cidade por causa de um aumento de 20% na tarifa do ônibus. Esse tipo de vandalismo tem se repetido. Então, é claro que esse tipo de protesto não é um protesto inteligente. Não é um protesto que traz apoio a qualquer tipo de causa, a qualquer tipo de reivindicação. Então, não está ajudando em nada. E também, convocação de pessoas armadas para participar de protestos é inadmissível também. É evidente que o Estado tem que agir e tem que tomar uma providência. Isso não há nenhuma dúvida, não há como deixar impune esse tipo de ação, de aprovar ou de estimular de qualquer maneira, sob qualquer pretexto. A questão também que se coloca é a seguinte: é preciso discutir até onde vai a atribuição, ou entre aspas, a competência desse chamado inquérito policial instaurado no Supremo Tribunal Federal, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, que visa a apurar inicialmente a propagação de fake news, depois a ação de atos democráticos. É preciso fixar bastante a questão da competência, porque já se viu que esse alargamento de competência, já aconteceu isso na 13ª Vara Federal de Curitiba, depois provocou a nulidade de tudo, e nesse caso pode estar se aplicando o mesmo princípio. Então é preciso a gente entender o que está acontecendo. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dá ao presidente do órgão, ao presidente do STF, o poder legal e legítimo para instaurar inquérito, presidir as investigações, até prender em flagrante quem quer que pratique crime na sede ou dependências do Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, é também competência do Supremo Tribunal Federal investigar, pedir autorizar a investigação, julgar crimes praticados por pessoas que detêm o foro privilegiado. Pessoas que não detêm foro por prerrogativa de função e não praticam crimes na sede ou dependências do Supremo Tribunal Federal devem ser investigados por outras autoridades, a fim de até, inclusive, preservar a independência, a imparcialidade e a equidistância do Supremo quando vai analisar a questão em última instância. Então, é questão da gente também discutir até onde vai esse inquérito. A questão da prisão temporária. Poderia ser decretada uma prisão preventiva. A prisão temporária tem um rol ali na lei que é taxativo, só aquelas hipóteses. E aí são atos de terrorismo. E precisa verificar se a ação anterior ao vandalismo, não o vandalismo foi uma ação subsequente, aquela ação anterior, que é a manifestação por meio da internet, tinha em si atos de terrorismo assim definidos na lei. E, ao que parece, não estavam assim identificados. Então, é claro, qualquer tipo de ação que convoque a violência tem que ser reprimida imediatamente. Atos de vandalismo que ocorreram após a prisão, inaceitáveis, injustificáveis sob qualquer aspecto, qualquer pretexto. Mas é necessário também preservar-se a ação das instâncias inferiores, a ação do Ministério Público de primeiro grau, a ação da magistratura, do juiz de primeiro grau, para que não se quebre a hierarquia do Poder Judiciário. Capês, essas manifestações elas aconteceram justamente no dia da diplomação de Lula. De fato, essas pessoas se mostram mais indignadas justamente por conta dessa questão, né? Sim, sem dúvida alguma. Agora, uma vez que houve o resultado da eleição, é possível fazer-se protestos pacíficos, democrático, que inclusive se conteste o resultado, se conteste na justiça o resultado, se discuta esse resultado. Tudo isso é admissível, faz parte da democracia. Nós não somos obrigados todos a concordar. Agora, uma vez que houve o resultado oficial, a diplomação do candidato é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso, o protesto tem que ter uma certa medida. Não se pode estender a esse ponto, porque aí você perde a razão. E perdendo a razão, acaba totalmente o argumento da causa que se coloca, no caso, em dúvida a questão eleitoral. Tudo isso é admissível, pode-se discutir, pode-se contestar, pode-se dizer, não, eu não concordo com as urnas eletrônicas, por isso, por aquilo. Tudo isso faz parte do ambiente democrático. O que não se aceita são atos de violência ou de ameaça para se tentar impedir uma ação legal e reconhecida pelo Poder Judiciário. Bom, tudo também tem que ter o seu limite. Perfeito. Também comentando as notícias do dia, nesta terça-feira, Roberto Mota. Mota, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Esses atos de ontem, que leitura é possível fazer desse clima em Brasília e se isso pode se estender pelos próximos dias até a posse? Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Bom dia, meu colega de bancada, toda a nossa audiência. Tiago, a leitura clara que é possível se fazer apenas e pura e simplesmente observando as imagens de ontem é que o que aconteceu ontem foi uma tentativa de provocar tumulto, de provocar confusão, executada por gente que já tem o hábito de fazer isso, que sabe como fazer isso. Foram inúmeras imagens mostrando essas pessoas, por exemplo, caminhando de carro em carro, metodicamente colocando fogo nos automóveis estacionados. A gente viu uma pessoa com toda a aparência e o comportamento do que se chama de antifa, né, de black bloc, quebrando uma pedra para poder usar, provavelmente transformá-la em pedras menores e sair agredindo, depredando, quebrando coisas. Nós vimos uma pessoa com a balaclava, né, que é a roupa típica dos antifas e dos black blocs, com a atiradeira, jogando pedras na direção de não se sabe muito bem o quê. Então, isso é tudo menos o comportamento de manifestantes democráticos que pedem o retorno do Estado de Direito. Então, esses manifestantes estão indo às ruas há mais de 2 anos, né, bem mais de 2 anos. Eles sempre tiveram o mesmo comportamento pacífico, respeitoso. Na última grande manifestação em Brasília, em 7 de setembro, me lembro da nossa repórter mostrando que nem lixo tinha ficado no chão, depois de uma manifestação de mais de 1 milhão de pessoas. E aí, de repente, num momento crítico, num dia em que realmente muitos brasileiros se sentiram
estapeados no rosto, né, com aquela cerimônia de diplomação, que parece que foi uma reunião do clube das pessoas que mandam no Brasil. Além de fazerem lá os seus elogios mútuos, ainda mandaram recado para o povo brasileiro de que os manifestantes seriam caçados. Aí, logo após isso, vem uma atitude, mais uma atitude completamente incompreensível e que para muitas pessoas se situa do lado de fora do Estado de Direito, que foi a prisão do cacique, aparentemente simplesmente por estar exercendo seu direito de manifestação. E aí, de repente, no meio da multidão pacífica, da qual nunca veio qualquer ato violento, pelo contrário, essas multidões foram vítimas diversas vezes de atos violentos, tentativa de agressão. Ontem nós mostramos uma mulher que jogou o carro em cima de um manifestante numa cidade do interior do Brasil. De repente, surgem pessoas com a roupa, o comportamento de ativistas de extrema esquerda, ateando fogo em carro, depredando. Então, eu acho que é muito importante, no mínimo, a mídia não prejugar. E é o que ela já está fazendo. A gente já está vendo grandes veículos de mídia acusando os bolsonaristas, acusando os manifestantes antidemocráticos de terem cometido atos terroristas. Eu acho que uma observação, como eu disse, não precisa ser muito especialista em nada. Basta ter dois olhos e olhar as manifestações, olhar os distúrbios, olhar o comportamento de quem está depredando e destruindo. Não existe tática mais clássica da esquerda, que a esquerda pratica aqui no Brasil desde sempre, mas ficou muito marcada nas manifestações de 2013 e 2014 no Rio, que é de colocar fogo em ônibus. É uma atitude que causa impacto visual. Aí os cinegrafistas já estão lá prontos para filmar, fica aquela carcaça queimando fogo. No dia seguinte, isso prejudica o transporte de coletivos. Então, é uma tática assim, mais clássica do que essa, é impossível. Vamos aguardar as investigações, embora pouca gente tenha esperança de que essas investigações vão realmente esclarecer qualquer coisa, considerando-se as coisas graves que aconteceram no Brasil nos últimos meses e que, em algumas dessas coisas, quando as pessoas foram pedir investigação, na verdade, quem pediu investigação é que foi punido. Então, acho pouco provável que ocorram investigações sérias, né? Levando-se em consideração também que o futuro ministro da Justiça, um político de extrema esquerda, um político que era do Partido Comunista do Brasil, agora do Partido Socialista Brasileiro, ontem deu uma conferência sem que tivesse qualquer autoridade para isso. Ele se posicionou ontem e falou como se fosse o ministro da Justiça do Brasil, e não é. Ele está, no mínimo, há um mês de se tornar qualquer coisa. Então, ele não tinha autoridade nenhuma para ir lá fazer aquela conferência de imprensa, e aí, apesar disso, toda a mídia foi lá, nós tivemos que escutar perguntas de repórteres, né? E aí eu coloco entre aspas, implorando ao ministro, ao futuro ministro, ao suposto ministro, que acabasse com os acampamentos, já concluindo de forma inequívoca, né? O repórter já fez ali uma investigação, ele foi promotor, ele foi juiz, e ele já deu a sentença, o que, aliás, está se tornando uma coisa muito comum no Brasil, né? Todo mundo quer ser juiz, promotor. Não, e tem inúmeras imagens vêm chamando a atenção. A gente viu, por exemplo, um carro pegando fogo em um posto de gasolina. Isso poderia ter prejudicado ou causado um incidente muito maior. E agora a gente tem até uma imagem de um manifestante que usou um estilingue. Acompanhe. E não é contra a gente! Ô, Mota, esse é o personagem que você citou. Um comentário breve, por favor. É um operador de extrema esquerda treinado com a sua roupa típica, balaclava, mochilinha atrás, na qual provavelmente estão dispositivos incendiários. É inacreditável que alguém olhe para uma cena dessa e ache que um sujeito como esse fez parte de qualquer manifestação a pedido do Estado de Direito. Bom,